Vamos iniciar mais uma aula de física com o assunto propagação do calor. Para você que está no canal pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o professor Francisco Braga, estou aqui para abordar o assunto. Propagação do calor ocorre quando há diferença de temperatura entre dois corpos ou entre regiões de um corpo. Temos aqui uma região onde lá no alto a temperatura é de 2 graus e abaixo no campo é de 38 graus. Claro, está havendo aí uma diferença de temperatura na parte inferior com a parte superior. Então vai ocorrer uma movimentação de massas de ar. As massas quentes de ar sobem e as massas frias de ar descem. Isso ocorre uma transferência de calor entre regiões de diferentes temperaturas. Calor é energia térmica em movimento do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. E a quantidade de calor que atravessa uma área por unidade de tempo chamamos de fluxo de calor. Então, fluxo é definido como quantidade de calor por unidade de tempo. Essa é a quantidade que passa por uma área fechada. Vamos à sua unidade: calorias por segundo, joule por segundo, e quando é joule pode ser também chamada de watts. Pera lá, se é watts é unidade de potência. Então, fluxo também é chamado de potência térmica. Temos aqui a lei de Fourier. A letra φ vai representar o fluxo de calor ou potência térmica. E temos aqui esses elementos que vamos explicar passo a passo. Vamos iniciar com a letra K. Representa o coeficiente de condutibilidade térmica. Esse coeficiente, ele quantifica a habilidade dos materiais de conduzir energia térmica. Vamos para a área. O que vem ser essa área? É uma área da seção transversal. Onde ela está? É por essa área que vamos determinar o fluxo de calor. Diferença de temperatura. Então, o calor se propaga do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Então, vamos chamar de T2, o ponto do lado esquerdo, e o T1, o ponto do lado direito. Então, nesses pontos, cada um tem uma temperatura. Então, como T2 é maior que T1, espontaneamente o calor vai da esquerda para a direita, do T2 para o T1. É a distância entre os pontos com temperaturas T2 e T1. Então, a distância entre esses dois pontos é o L. Então, se você pega um cabo de comprimento L, a distância entre os pontos com temperaturas T2 e T1 será o próprio comprimento do cabo. Agora, para uma parede em que os pontos estão em lados opostos, a distância entre os pontos com temperaturas T2 e T1 será a própria espessura da parede. Vamos agora aos processos de transmissão do calor: condução, convecção e radiação. Espontaneamente, o calor sempre se propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula a partícula de um corpo. Ela ocorre em sólidos. A rede cristalina vibra e o calor vai passando do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. É o processo de propagação de calor no qual a energia térmica muda de local, acompanhando o próprio deslocamento do material, fluidos aquecidos. A movimentação das diferentes partes do fluido ocorre pela diferença de densidade, que surge em virtude do seu aquecimento ou resfriamento. Então, na convecção ocorre apenas em líquidos e gases. Na condução, apenas em sólidos. É o processo de propagação do calor na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica. Na radiação, não precisa haver meio físico para sua propagação. A transmissão é realizada no vácuo ou em meios materiais. Se você colocar sua mão abaixo de uma lâmpada, você receberá calor. Não por convecção, pois nesse caso o ar quente sobe, será por radiação. Quando absorvida, a radiação térmica aquece os corpos. Há corpos que conseguem absorvê-la com maior facilidade, como roupas escuras, que absorvem mais rapidamente que as roupas claras. Então, o calor incidente, ele poderá ser refletido
temos o coeficiente de refletividade, que é a quantidade de calor refletida pela quantidade de calor incidente. E também o calor pode ser transmitido. Nesse caso, teremos o coeficiente de transmissividade, que é a quantidade de calor transmitida pelo calor incidente. E o restante, o corpo ele absorve. Nesse caso, teremos o coeficiente de absorvidade, que é a quantidade absorvida pela quantidade incidente. Então a soma dessas quantidades é o próprio calor incidente. Se você somar cada coeficiente, no final vai dar igual a 1. Tudo bem? Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, compartilhe. Nos encontraremos na próxima aula. Fique com Deus. Tchau!